Eu sou o professor Rodrigo Araújo, eu sou o Barão do Pirapora, tá? O meu pseudônimo é Barão do Pirapora por conta do meu trabalho como desenhista, tá? Cartunista, que há algum tempo eu já venho desenvolvendo. Parte da minha história, ela está relacionada à educação e animação, tá? Nesse aspecto, dentro da minha própria biografia, vou levantar alguns períodos, algumas memórias aqui da minha fase. Eu trabalho já com educação desde 1994, então eu sou professor já de escola pública, tanto de São Paulo como de Santa Catarina, e também da rede particular, né, daqui do estado de São Paulo. Na ocasião, quando eu era adolescente ainda, eu já era desenhista de história em quadrinho, então comecei minha carreira fazendo fanzine. Então entrou para a área de desenhos, de cartoons, de histórias em quadrinhos, através do underground. Só que sempre quando eu produzia os quadrinhos, eu sempre procurava encontrar alguns caminhos do humor, tentar levantar alguns ideais, colocar alguma mensagem, sempre através da linguagem do humor. Eu procurando sempre os quadrinhos alternativos aqui do Brasil, inclusive eu sou fã e grato, né, pelos cartunistas como Angeli e Blaete, o Glauco, o Adão Iturrosgaray, que são assim as figuras daqui do Brasil que influenciaram bastante, e também os cartunistas estrangeiros como o Robert Crumb e o Wolinski. São esses cartunistas que me inspiraram no passado. Mas o que mais havia me chamado a atenção era o trabalho de Albert Uderzo e René Goscinny, a saga de Asterix, da qual eu fui apaixonado, sou apaixonado até hoje. Esses cartunistas belgas me levaram realmente a conhecer a ideia de integrar história com desenho de uma forma brilhante. Mesmo que eles trabalhem a ficção dentro da história, eu achava isso brilhante. E a partir disso, eu decidi fazer uma faculdade de História. Já na época do colegial, então, eu já sabia que um cartunista ele teria que ter noções políticas, de política e economia, inclusive, para poder sobreviver com charges. Então, realmente, História seria assim inevitável na minha ascendência, aliás, na minha ascensão profissional. Fui fazer a faculdade de História. O primeiro trabalho que eu arrumei foi como cartunista da Folha Metalúrgica lá em Sorocaba, tá? Eu sou da região lá. E a partir disso fui trabalhando bastante cartoons políticos e logo consegui trabalhar em escola, tá? Escolas estaduais aqui do estado de São Paulo. Os primeiros trabalhos que eu fiz, já como professor, foi trabalhar história em quadrinho dos personagens da história. Já produzia, ainda usava o mimeógrafo e aquela dificuldade toda, então foi feito quadrinhos do Tiradentes, do Descobrimento do Brasil, eram bem voltados para a educação, eram quadrinhos e daí já atividades. Eu estava então inserindo dentro da habilidade algo que poderia chamar a atenção dos alunos, já isso em 94. A partir disso, então, fui desenvolvendo devagar as outras habilidades. Tá? Fui passar alguns anos desenvolvendo no interior de São Paulo o projeto de oficinas culturais, e com essas oficinas culturais eu pude desenvolver a história dos municípios em quadrinhos através dos alunos, e essa experiência entre 96 até 99 conseguiu me trazer algum suporte de produções em que os alunos são protagonistas, tá? Produção cultural ligada à história. Então, como é que foi isso? Eu ia para o município através do projeto de oficinas culturais, ia, por exemplo, o município de São Manuel ou Botucatu, são alguns municípios que eu trabalhei. Levantávamos o histórico da cidade e aí os alunos desenvolviam a história em quadrinhos em cima da história da cidade.
Esse modelo ele foi chamado até municipalização da história em quadrinho. Tá? É um projeto que eu desenvolvi durante esses 6 anos e foi muito legal porque de repente achei artistas aí no interior de São Paulo que desenvolveram a carreira e a partir disso, como eles foram protagonistas da própria pesquisa e também do desenvolvimento dos quadrinhos, acabaram saindo muito bem, porque a minha proposta inicial era que toda vez que a gente fizesse uma oficina de história em quadrinho, os alunos às vezes eles espelhavam diretamente o Maurício de Souza, tá? Só que daí eles reproduziam a história do Maurício. E não era isso que era a proposta, a ideia era eles reproduzirem o que eles tinham no ambiente, tá? Para que daí tivesse realmente uma produção absolutamente inédita feita por eles. Nada melhor do que mostrar a cidade deles em história em quadrinho. Então essa foi a minha preocupação inicial. Ao longo desse tempo eu produzi algumas pesquisas, eu fiz um levantamento da história do tropeirismo, da gastronomia lá da região de Sorocaba e depois um livro sobre a invasão holandesa no Brasil. A invasão holandesa no Brasil, eu sempre tive como critério uma das primeiras fases da história em que o personagem, em que o holandês, entre os protagonistas dessa história do Brasil, nasce praticamente a identidade cultural brasileira, tá? Começou em Recife. Então eu sempre tive a preocupação, basicamente, como se o Brasil, que a gente conhece, nascesse ali nesse período de 1640, tá? Então esse foi o caminho de trabalhar um livro sobre a invasão holandesa, que é uma obra que eu chamei de Flamengo, que é na verdade a história de um holandês que veio ao Brasil, ainda jovem, veio a partir daí desenvolver a brasilidade toda. Até então já tinha o livro escrito, fui lançar lá na Bahia na ocasião, lancei o livro lá no congresso, que era do Congresso do Brasil 500 anos, e também ali eu desenvolvi algumas práticas de ensino, da qual eu mostrei para os professores, que é essa utilização de história em quadrinhos em sala de aula. Isso foi em 99, setembro de 99. A partir disso eu comecei a produzir os desenhos animados, fui digitalizando todo o processo de produção. E esse processo de digitalização entrou já naquele uso do PowerPoint em sala de aula, aquele começo. Inicialmente a gente fazia muito com transparência, né? História em quadrinho para usar o retroprojetor, isso eu usei bastante. E depois na sequência o PowerPoint. E aos poucos eu fui conhecendo alguns caminhos que poderiam chegar melhor na educação dos meus alunos. O primeiro passo, quando eu estava trabalhando em Ilhabela, foi em 2003 e 2004, eu tive uma ocasião interessante que foi quando um aluno, eu tinha problemas ali com alunos que não aprendiam, tinham dificuldade de aprendizagem, alunos de história, inclusive, de turma de história, de quinta série, e eu tinha dificuldade que eles não aprendiam. Eu tentava entender porque tentava encontrar caminhos criativos assim, mas era difícil. Eles não tinham noção, por exemplo, de falar de Grécia da história antiga, associar com a realidade, com o conteúdo. Então, eu um dia parei para conversar à toa, perguntar do que eles gostam, aquela coisa toda, e um menino desse de quinta série, de 11 anos de idade, começou a contar para mim que ele jogava videogame. E aí ele falou para mim toda a história do Final Fantasy, que é um jogo que ele estava jogando. Final Fantasy é um game da Square, né? É um jogo complexo, tem uma história muito complexa, é um RPG assim, muito bem trabalhado, certo? Só que possui uma das histórias mais complexas que tem no universo gamer, né? E o menino contou toda a história para mim do Final Fantasy. Menino de 11 anos, eu aprendi o Final Fantasy com o menino. Conhecia, evidentemente, o Final Fantasy, mas a história eu não entendia patavinas. Mas o menino explicou para mim. Aí eu parei para pensar, como é que um menino desse explica toda a história do Final Fantasy? Para mim não sabe falar da Grécia, que eu estou ensinando aqui. Aí que eu comecei a entender que o game é fundamental. Aquele dia, a partir daquele dia eu descobri que a educação no Brasil ia mudar. Que o
game ia fazer parte da educação no Brasil. Eu comecei a perceber que era a única linguagem que ia fazer a diferença. Esse menino hoje que falou comigo no Final Fantasy, hoje ele está na faculdade. Já está quase um rabo, já é um rabo lá, né? Direito. Ou seja, foi interessante essa passagem, mas faz parte dessa mitologia toda, da construção do processo dessa prática de ensino. A partir daí eu fiquei obcecado pela questão de produção de game. Eu joguei nessa época, eu estava jogando um game, era o Kingdom Hearts, inclusive da Square, né? Eu sempre tive respeito pela Square por conta dos RPGs. E o Kingdom Hearts, até nessa mesma semana eu tinha terminado o Kingdom Hearts e eu falei que eu ia fazer uma faculdade de desenvolvedor de game. Tornou minha obsessão. Porém, em 2003, eu creio que existia aqui já em Morumbi o curso iniciando, tá? Só que estava no elevado, caríssimo, tá? Não tinha como ainda ter acesso. As programações eram limitadíssimas ainda para a gente poder desenvolver na casa, tá? Nesse período aí, 2003. E acabou pensando, vou começar a trabalhar com computação gráfica, com alguma coisa assim, e vou chegar como game. Tudo bem. Fui para Santa Catarina, comecei a trabalhar lá conheci alguns alunos que começavam a desenvolver games também, assim, com o RPG Maker, começando com aquele sistema ainda de Action Script antigo, mas era muito ainda difícil. Lá em Santa Catarina eu pude ter uma experiência interessante, porque tecnologicamente começou a usar a lousa digital, já começou a ter um acesso interessante para poder interagir diretamente com os alunos, e a partir disso eu pude estar desenvolvendo o uso do game em sala de aula. Realmente eu comecei a trazer, tá, elementos do próprio game, como Medal of Honor, tá, que era Segunda Guerra Mundial, e eles adoravam lá em Santa Catarina essa questão, esse debate sobre a Segunda Guerra. Eu trouxe para eles Shadow of Rome, que é sobre a Roma, né, a história do Otávio Augusto. Então, quer dizer, a gente sempre foi trabalhando num contexto com os jogos já existentes. Nessa época surgiu também o primeiro God of War, eles viraram, né, e aí começaram a entusiasmar pela mitologia grega, por exemplo. Isso é uma coisa curiosa, tá? Eu tive a oportunidade de entrar em contato com o Itaú Cultural, e aí eu consegui um game que eles produziram, chamava Paulista 1919. Esse Paulista 1919 é um simulador, na verdade, mostrando de uma pessoa andando na Avenida Paulista, em 1919, ainda já com algumas mansões, certo? O Belvedere, algumas construções que estavam sendo iniciadas ali. Então trazia para eles um universo da década de 20 ali, que estava surgindo, que seria muito bem trabalhada aí na história, né, do Brasil. Foi muito legal, foi a primeira experiência assim, com um produto nacional trabalhado em sala de aula. Eu achei que aí também foi uma divisor de águas, porque eu nunca vi um segundo colegial parado por mais de 70 minutos, praticamente, sem abrir a boca. Eu consegui dar uma aula, aquele boa, quer dizer, isso é a realidade, porque hoje em dia, aí também foi um outro divisor de águas, porque eu percebi que o game realmente ele é um auxiliar. Agora um paralelo, gente, como historiador, certo? Eu fazendo uma faculdade de História, durante o período de 94, 96, a gente sempre tratou o game, inclusive meus colegas, como um instrumento de alienação, como um instrumento que a pessoa vai deixar a vida social para jogar, aquela questão sociológica que sempre foi debatida no game. E, claro, evidentemente, que com os argumentos, né, eu sempre defendi que existia vida inteligente, né, existia uma saída para aquilo. Eu achava impossível uma invenção tão brilhante como o videogame vir atrapalhar uma sociedade. Então eu sempre defendia, brigava com meus colegas, mas eu achava que os games iam ter futuro ali. Então,
Então esse debate, evidentemente, eu sempre fiquei entre essas questões. Aí o que acontece, que realmente eu quis trabalhar como isso. Games que têm identidade cultural, tá? Isso tornou assim, uma questão principal para a gente poder desenvolver. Então aí comecei a procurar esses games que tinham mais uma mensagem para dizer. Isso ainda era 2007, tá? A partir disso, então, fui desenvolvendo mais trabalhos. Eu consegui entrar numa pós-graduação em games do Senac aqui em São Paulo. Fiz e já entrei com a proposta de fazer a produção de games como ferramenta do ensino de história. Foi o meu TCC daí, tá? E dentro desses elementos, para trabalhar com esse TCC, eu desenvolvi uma prática de ensino que eu chamei de gamificação da pedagogia durante esse processo e apliquei com meus alunos, isso em 2012, consegui aplicar com meus alunos, que o diferencial foi realmente trabalhar o game, não só o game em sala de aula, mas os alunos produzirem um game em sala de aula. É aí que está a prática de ensino, baseado no que eu tinha aprendido na época que eu era oficineiro, história em quadrinho no interior de São Paulo, fazendo o quê? Aquela história da municipalização dos quadrinhos. E essa municipalização dos quadrinhos, que eles eram protagonistas, que desenvolveram a história em cima da cidade, que foi usar isso na gamificação. Então, quer dizer, toda a experiência que a gente adquire durante os anos, uma hora a gente vai usar e vai continuar usando, tá? É o que nós chamamos de empirismo, que a própria experiência vai nos conduzir ao produto final, tá? Então, gente, primeiramente eu vou falar então dos games que eu comecei a produzir antes até da pós-graduação, tá? Já com esse contexto. Eu fiz esse histórico para que vocês entendam o caminho que levei para poder chegar no game. Primeiro passo, eu tenho um processo de produção que leva essa sequência, tá, gente? O preparo, a incubação, iluminação, implementação e verificação. Toda a minha produção é baseada nesse contexto, tá? O preparo, ele consiste basicamente na pesquisa histórica, sociológica, tá? A gente tem que ver o que a gente trabalha num contexto como se fosse um laboratório, tá? Conhecemos as pesquisas, os personagens, o ambiente geográfico e tal. Esse é o preparo. A incubação seria já o processo de programação, ver quais programações são mais viáveis, e junto está ligado ali a questão do design e o design do game, tá? E aí já é um passo que de repente a programação tem algumas limitações que às vezes eu imaginei, mas eu não consigo programar. Então aí eu tenho que fazer todo esse processo da incubação, tá? Ou seja, ele começa a nascer ali, certo? A iluminação é um produto pronto, é um produto que já está pronto, que eu achei que chegou a hora de ter a luz, tá? Para o projeto, certo? E a implementação e verificação é a última parte, que é a hora de fazer experiência com o público-alvo, seja no caso os alunos, né, que é o meu foco. O primeiro game que eu produzi em escala maior assim foi a Amazônia Biodivertida, que é parte da minha série de desenhos animados, tá? Nesse meio tempo, entre 2007 a 2012, eu já comecei a desenvolver desenhos animados, uma série que eu produzo, inclusive, além da Amazônia Biodivertida, que é de humor, essa série. Eu trabalho com Navegantes, que são aulas de história em desenho animado, que é disponível de graça para todo mundo. Os professores, inclusive, usam no Brasil inteiro, né? Eu deixo de graça, e exatamente pela proposta de divulgar o meu trabalho e ter esse reconhecimento na área assim, de desenho animado e educação. Tá? O Navegantes realmente ele é muito usado pelos colegas professores. Mas a Amazônia Biodivertida é uma criação já antiga minha. O primeiro tatuzinho que eu criei quando era menino ainda, tinha 11 anos de idade, eu criei esse tatu.
Ele chamava As Aventuras do Mané Tatu, Tatuzinho da Amazônia. E aí, a partir do desenvolvimento, que foi retomando a série, ele se transformou tal na Amazônia Biodivertida, e que o Tatu, protagonista da série, ele faz as maiores aventuras, assim, através do humor, só que ao mesmo tempo que eu vou divulgando a cultura do norte da Amazônia, tá? É um trabalho muito divertido, tá? Nesse caso, a versão em inglês da Amazônia Biodivertida, a gente decidiu fazer Amazing Amazon Mobile, tá? Até legal, dá uma valorização bacana, tá? E foi o game que eu lancei para o sistema Android, que também está de graça no Google Play. O personagem da Amazônia, como eu falei, eu criei quando era pequeno, era basicamente esse tatu meio peladinho assim, que foi já inventado quando eu tinha 11 anos de idade. A diferença é que ele era muito bonzinho, era um tatu que defendia o meio ambiente e tal. E ao longo que desenvolveu, ao longo dos anos, ele foi se tornando nefasto. Inclusive o bordão dele é humanos desgraçados. Ou seja, né, ele deixa claro assim, o amor que ele tem pela humanidade. Assim. Então ele se tornou um anti-herói. E basicamente, na minha historinha antiga, quando eu estava na quinta série, ele era um tatuzinho que vivia na floresta, em harmonia com os animais tal. E o de hoje já é um tatu que vive no boteco lá, na Amazônia, fazendo barbaridade. Bom, mas de qualquer modo ele está inserido em todo o contexto do norte do nosso país, tá? Inserido dentro das questões sociológicas lá, inclusive religiosas, tá? Que nós vamos falar mais tarde. Ele não é necessariamente um trabalho voltado para a educação, tá? Ele só é um trabalho voltado à pesquisa que deu certo. Ele não é um trabalho que seja necessário ser usado em sala de aula, mas sim dá para trabalhar com ele em sala de aula, tá? Eu já vou explicar como. Primeiro, para fazer o estudo da Amazônia Biodivertida, cada fase que ele passa, ele vai passando por um estado do norte, tá? Ele começa no Acre e vai seguindo. Aqui são só exemplos, porque cada estado uma fase, tá? Nesse caso, aqui nós temos exemplo lá do Acre. Ele está ali na ponte do Céu do Mapiá, que é a comunidade do Santo Daime, tá? Lá no Acre. Na sequência ele está em Parintins, na FES de Parintins. Em cima no Ouro Peso, mercado lá do Belém do Pará. Então, quer dizer, todo esse desenho também é pesquisado em cima dos elementos geográficos, arquitetônicos dos ambientes que ele provavelmente andou, tá? Nesse caso, o tatu, ele é um tomador de santo daime, ele não é um tatu daimista, tem uma diferença. Inclusive, um dos personagens do Amazônia Biodivertida é um daimista. E é aí que ele passa os conceitos de conhecimento. Mas acabou sendo um dos primeiros desenhos animados a colocar o santo daime, tá? E por isso que eu tenho essa questão da religiosidade em pauta, tá? Nesse caso, a religiosidade sempre foi um tema polêmico, em todos os sentidos. Até então, uns tempos atrás, a gente estava debatendo sobre o uso de religião em games, que foi um grande debate da qual, será que isso influencia? Será que isso é casual? Nós tivemos, por exemplo, algumas pessoas dos Países Baixos, né, também da Holanda, a Suécia, inclusive, que achou que é bobagem trabalhar religião em games ou desenho animado. Porém, o que se vê na tendência não é bem isso. Aqui eu estou citando alguns que são bem destacados. O God of War, evidentemente, que é uma religião, a mitologia grega, tá? Muitos acabaram conhecendo sobre a religiosidade dos mitos, dos deuses gregos, que na verdade nada mais é do que uma simbologia que é muito parecida, inclusive, com o candomblé, aqui que nós temos aqui no Brasil, tá? A questão da religião grega, tá? Nós temos esse jogo do Asura's Wrath, que é a raiva de Asura, que é sobre o hinduísmo, certo? Conta todas as lendas baseadas no hinduísmo.
E também o El Shaddai, que é sobre a ascensão de Metraton, que é o anjo da Cabala, praticamente do conceito mais antigo do judaísmo. Tá? Entendam bem, o que isso tem a ver? Fora isso, o que está fazendo mais sucesso hoje em dia é o Assassin's Creed, que é, na verdade, uma simulação de algo de vidas passadas, entendeu? De algo de parapsicologia muito além. Então a tendência agora é realmente trabalhar essa espiritualidade. Não é religião, é espiritualidade, é diferente. Então no jogo da Amazônia, do Divertida, eu consegui, como já faz parte do desenho, tem uma fase que ele está no Santo Daime, que ele realmente tem que fazer seu trabalho através de uma miração do Santo Daime. Ele vira uma bola, né? Tá, vira a bola, então ele tem que limpar o salão através de tirar energias negativas do salão. Isso está no game, tá? Já preocupando com essa questão. Aqui eu fiz um levantamento de estatística logo que eu coloquei o game no Google Play. Eu não tenho como divulgar ele, sabe? Eu não consigo divulgar, eu tenho minha limitação nessa parte de marketing, porque é um trabalho muito semi-artesanal, né? Mas logo que eu coloquei, eu já percebi que os Estados Unidos já baixou o jogo 36,59% e o próprio Brasil pouquíssimo, 7,32% de downloads. Isso aí não é bem representando que o Brasil não se interessa pelas coisas do Brasil, não seria bem isso, que talvez os Estados Unidos tenham mais acesso ao Google Play para ficar mexendo. Então, o que falta realmente é fazer um marketing do Amazônia. Mas é um produto que é gratuito, é mais para divulgar mesmo, né? Essa foi a primeira experiência que eu tive, porque com o próprio Amazônia versão Windows, eu consegui um prêmio do Game for Change. Apesar do humor usado, ele tem os elementos que ensinam a geografia do norte, porque através da história também tem uma história em quadrinho dentro do game que conta um pouco das curiosidades do norte do nosso país. Aqui, ó. Vocês verem o jogo? Discover the Super Amazonic fun game. It's available for free on Google Play for the Android system. Amazing Amazon mobile game. Based on the main series of Bible games, you will control a little armadillo called Manetta 2. The armadillo will take you to amazing places on the northern region of Brazil. Besides the fun of the game, you will travel with the armadillo to places such as Santo Daime community of Maquiar, on the Upper Shibu Park, Quarantines Party, Verpes Market in Pará, and faces the terrible Matinta Pereira, which is the legendary figure of the Amazonic folklore. Download now and enjoy learning more about the Brazilian culture. Então, esse é um exemplo do jogo da Amazônia. Vocês podem ver que é singelo, ele é simples, é o 2D, porque também eu não sei fazer game 3D, porque tem alguns recursos também que são limitadíssimos, inclusive de programação, porque eu fui começar a trabalhar em programação só com a pós-graduação, então eu tenho minhas limitações em termos de programação. Por isso, evidentemente, que eu tenho algumas pessoas, programadores, que sempre me ajudam. Tá? No caso, a proposta já era, então, eu entrei na pós-graduação, quis fazer, então, a minha história que eu já tinha escrito, que é o Flamengo. Praticamente é uma história pronta que eu tinha, que quase era um modelo de RPG. Tá? Eu comecei, então, a produzir já os primeiros conceitos do game do Flamengo para poder usar como meu TCC. Então, eu já entrei na pós sabendo o que fazer ele. Tá? Então, tudo que eu aprendi com a pós-graduação, eu comecei a usar para o Flamengo. Eu já deixo como subtítulo, ó, um game que é uma aula de história, certo? Que é aquela ideia inicial que eu tenho, é que a pessoa consiga jogar em duas aulas todo o contexto do game, ensinando tudo o que precisa ensinar da invasão holandesa no Brasil, certo? Eu acho que, como eu falei para vocês,
a nossa cultura, o nosso Brasil como ele nasceu em Pernambuco, tá? Ele nasceu basicamente nesse período aí, e através do game tenta explicar esses elementos, tá? Aqui então entrei nessa questão da identidade cultural. Primeira coisa, eu estou falando de que o personagem em si ele tinha que ter elementos que valorizasse essa identidade. Uma preocupação inicial, como eu tinha justificado que meu trabalho como historiador teve algumas represálias, vamos dizer assim, na questão do game como alienação, eu já procurei trabalhar essa linha de que realmente a tecnologia ela pode então suprir pode acontecer uma aculturação, pode, mas para evitar isso, a forma de evitar isso é trabalhar com a identidade cultural, tá? Como assim? Vou dar um exemplo bem simples. Quando o primeiro sistema de educação que nós tivemos no Brasil foi com os jesuítas. Eles vieram, evidentemente, implantaram o catecismo, a catequese para os indígenas. Inclusive o padre Anchieta, ele aprendeu a falar o tupi, passou a informação, ou seja, ele aprendeu com os próprios indígenas e para isso começou a usar a cultura religiosa, a cultura católica para eles. Conclusão, nós sabemos que houve a aculturação. Os indígenas que ali viviam, então, passaram a abandonar a sua cultura. Aliás, isso foi claro que acabou exterminando boa parte do povo indígena mais tarde, não só então fisicamente, como também culturalmente. Então, realmente a cultura indígena sofreu a aculturação. Agora, como que então a tecnologia inserida dentro da nossa educação, será que ele vai sofrer um problema desse tipo também? Será que a gente vai ficar aculturado, padronizado? Talvez seja isso que queiram, com a tecnologia padronizada no mundo inteiro fica igual. Eles vão acabar então entendendo que o Brasil ele se transformou, e como ele passou mais tempo da vida dele no Brasil do que em Amsterdã, ele vai se sentir um brasileiro. Então, sem querer, é uma estratégia para que a própria pessoa que esteja jogando aprenda sobre a cultura brasileira e acaba se sentindo mais brasileiro ainda. Não é tão nacionalista, maravilhoso e tal. É só um próprio conceito histórico, tá, inserido no game, que vai fazer essa transformação do personagem. Quiçá o aluno também que vai poder jogar o game. Também, evidentemente, aqui dando contexto, né, a criação do porquê o jovem holandês viria ao Brasil nessa época, tá? Então, evidentemente, dentro do critério que eu pesquisei, está dentro dos elementos possíveis, tá? Era probabilidades, assim que a gente trabalha, relatividade cultural. Nós não temos, evidentemente, uma história fictícia, mas ela é baseada em situações reais, tá? Então, é uma tendência também de trabalhar a história nesse contexto, tá? A ficção da história.